presença está neste lugar, meu Deus. E neste momento eu te apresento a vida do teu servo, que saiu ali daquele estado do Paraná, um pouco distante, para vir aqui pregar a tua palavra, meu Senhor. Tenho certeza que o Senhor já colocou no coração do teu servo o que o Senhor tem para nos dar, o alimento das nossas almas, que é a tua palavra. Fala conosco, meu Senhor, o que nós precisamos ouvir aqui neste lugar, e não o que nós queremos. A tua palavra, meu Deus, que é a luz e caminho para as nossas vidas. Assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, querido. Graças a Deus. Amados, paz do Senhor Jesus. Amém. Abençoe alguém que está do seu lado. Dá um apertão na mão do irmão. Diga: eu te abençoo com a paz do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe mesmo. Glória a Deus. Pode assentar, amados, pode assentar por um instante. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Clodoaldo, da sua esposa Vitória, os presbíteros, né? Os dois Tony, né? O Tony Mãe e o Tony Bigode, né? Que foi bondosamente nos receber ali em Vitória e Conquista. Também quero, em nome do pastor Clodoaldo, da diretoria executiva, na pessoa do nosso presidente, pastor Divanir, e como segundo secretário da diretoria, parabenizar essa tão linda e abençoada, ungida igreja do Senhor pelo seu 46º aniversário. Vamos aplaudir a Deus. São 46 anos falando do amor de Deus nessa cidade. 46 anos ganhando almas, 46 anos preparando a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Trago aqui a saudação de toda a nossa diretoria nacional a esta amada igreja. Que Deus continue a abençoar pastor Clodoaldo, esposa Vitória, todos os obreiros, conselho da igreja, presbíteros, diáconos, enfim, os líderes, homens, mulheres, moços, moças, crianças, adolescentes, toda essa família querida, abençoada nessa terra quente, de uma comida gostosa. Bahia tem uma comida gostosa, né, irmãos? Maravilha. E eu não vou inibir dizer que não. Eu estava com vontade de comer um bode, irmãos, e hoje eu comi. Na minha região é muito difícil, né? E eu estava com muita vontade. O pastor Clodoaldo é perito nisso, né? Fez um bode gostoso lá, comemos mesmo. Louvado seja Deus. Noite de festa, de alegria, você deve sentir-se honrado em participar de uma igreja presbiteriana renovada do Brasil. A nossa igreja ela está em todas as capitais da cidade. Nós temos mais de 1.200 templos, uns 1.400 templos espalhados. Estamos em diversas nações espalhados também, e levando o amor de Deus. Uma igreja que já está chegando próximo ao seu jubileu de ouro. Os irmãos aqui estão 46 anos, daqui 4 anos, pastor Clodoaldo já é o jubileu de ouro para a glória de Deus. A denominação de organização tem 47 anos, né? Daqui 3 aninhos, jubileu de ouro. E Deus tem sido louvado pela seriedade dessa igreja, o zelo dos seus princípios, e terem homens e mulheres de Deus também de valor, honrados, pessoas dignas de estarem fazendo parte não só da tribuna, mas administrando também a obra do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Queridos, hoje me veio forte ao coração uma história, depois vamos trazer aqui a mensagem, pode ela também fazer parte da mensagem, uma história verdadeira de um ex-combatente do exército americano chamado Charles Plant. Diga comigo assim, fala Plant. O Plant, ele está vivo ainda hoje. Se você der um Google aí, você vai achar o Plant lá. O Plant, ele é capitão, já agora da reserva do exército americano, e ele já tem 80 anos, parece-me que nesse ano ele está completando vivo, tá? É um palestrante, mas ele serviu o exército naquela época em que os Estados Unidos estava guerreando com o Vietnã, desde a década ali foi até 74 aquela guerra, até 75 houve aquela guerra, milhares de americanos perderam a sua vida, e naquela guerra, e ele era piloto de um caça, aonde soltava os bombardeios no norte vietnamitas, e ele logrou muito êxito naquela aeronave, mas na última missão dele,
a sua aeronave foi abatida por um míssil norte-vietnamita, e quando ele estava para vir ao solo, ele acionou o paraquedas e o paraquedas abriu. Diga comigo, o paraquedas abriu. Você vai entender. Logo quando ele veio em solo, ele se tornou prisioneiro. Eu estou contando uma história verdadeira e ele está vivo ainda. Ele tornou prisioneiro por 6 anos do norte-vietnamitas. Depois, quando terminou a guerra, aquela guerra que infelizmente os americanos perderam no efetivo militar, acima de 55 mil soldados, há quem diz que mais de 100 mil soldados tombaram, porque os vietnamitas tinham estratégia e os americanos tinham material bélico, e que vence a guerra não é o material bélico, é a estratégia. Então os vietnamitas acabaram vencendo aquela guerra. Mas o Plant estava ali, foi prisioneiro. Quando acabou a guerra, aquela solta prisioneiro daqui e de lá, aqueles acordos, ele foi solto. E quando foi solto, ele voltando para a América, ele foi contar sobre a sua odisseia, a sua vida, seu sofrimento naquela prisão. E um dia ele dando uma palestra, escute só, ele saiu daquela palestra, foi degustar um cardápio, um alimento com a sua esposa, num restaurante, e estando naquele restaurante, um homem simples, inofensivo, chegou pertinho dele e falou assim: você é o Plant, né? O Charles Plant, né? Aquele piloto da aeronave de bombardeio na guerra do Vietnã. Ele falou: sou eu mesmo. E ele estava comendo ali, aquele homem na frente dele falou: quando você acionou o paraquedas abriu, né? Ele falou: lógico, se não tivesse aberto eu não estava aqui com você. Mas e você? Quem você é? E aquele homem simples olhou bem aos olhos de Plant e falou assim: eu era aquele que todos os dias, de joelho, dobrava fio a fio do seu paraquedas, para que numa emergência poupasse a tua vida. Plant soltou os talheres, olhou para sua esposa, pôs a mão na nuca e ele disse: quão ingrato eu fui. Quantas vezes eu passei na plataforma daquele navio e esse homem estava de joelho, diga comigo, de joelho, dobrando fio a fio do meu paraquedas. E eu nunca disse bom dia, boa tarde, boa noite, menos sabia que a minha vida e de meus amigos estava nas mãos deste homem. A partir de então, o Plant passou a dar um tema às suas palestras, e o tema foi: quem foi que dobrou o seu paraquedas? Quem foi que dobrou o seu paraquedas? E eu quero tomar como ilustração esse fato, essa história de um homem que ainda vive, e trazer aqui para essa data festiva da igreja, só a introdução. Nós vamos ainda ler o texto, vamos pregar, porque são 46 anos falando do amor de Deus. Olha aqui para mim. Desde que você e eu, nós nascemos, sempre tem alguém dobrando o nosso paraquedas. A tua mãe dobrou seu paraquedas trocando as suas fraldas, o teu pai provendo o pão nosso cada dia, os teus professores em sala de aula dobraram o seu paraquedas. Se você é casado, o teu esposo ou tua esposa que está do seu lado aí já dobrou e dobra muito o seu paraquedas. Muitas pessoas dobraram o seu paraquedas, e dobraram o paraquedas dizendo: não desista não, olha, vai em frente, eu estou orando por você, irmão, estou orando por você, irmão, continue firme, olha, estou aqui, você vai vencer. Vamos nos colocar em pé um pouquinho, vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de, nesse momento, mesmo que quebrasse um pouquinho o protocolo, mas você saísse do seu lugar e desse um abraço, ou senão um aperto de mão em alguém que dobrou o seu paraquedas, alguém que te ajudou, alguém fez algum ato de misericórdia por você. Se não fosse essa pessoa, talvez você não estaria aqui. Vai lá, sai do seu lugar. Se você está perto da esposa, do esposo, dá um abração nele ou nela aí e fala: você dobrou e continua dobrando o meu paraquedas. Se foi um irmão que ganhou você para Jesus, isso, pode fazer. Olha aí que barulho santo, olha que maravilha. Isso, vai lá. Abraça essa pessoa que orou por você, que jejuou por você, essa pessoa que pagou um preço por você. Abraça essa pessoa aí que já clamou por você, mandou uma mensagem para você. Faça isso, faça de coração. Faça de coração, faça isso de coração. Olha que maravilha, tá vendo? Olha aí, ó. Essa pessoa deve ter orado por você, jejuado por você, mandou mensagem para você, não é mesmo? Quem sabe falou do amor de Deus para você. Pessoas que têm te ajudado, pessoas que têm dobrado o seu paraquedas, é verdade ou não é? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a gratidão.
É a gratidão, é o louvor, é reconhecimento. Olha aqui, quem tem o pai ou a mãe vivo? Levante a mão aí, quem tem o pai ou a mãe vivo, ó. Então hoje ainda, se você não estiver perto dele, você liga para ele ou para ela, fala obrigado por você ter dobrado meu paraquedas. Agradeço o teu patrão por ter dobrado o seu paraquedas, a tua patroa. Agradeça teus professores, teu vizinho. Agradeça os presbíteros, diáconos da igreja, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aqui à frente nosso querido pastor Clodoaldo, com a sua esposa Vitória. Por gentileza, venha aqui o pastor Clodoaldo e a esposa Vitória. Venha aqui à frente, por favor. Amados, pastor, não se incomode de eu dizer, fica de frente para o povo. Oh, irmãos, olha aqui, por gentileza. Olha aqui, presta atenção, dá uma olhadinha. Quem todos os dias dobra o paraquedas de vocês. Eu gostaria que pelo menos uma meia dúzia de irmãos e irmãs viesse correndo do banco aqui para dar um abraço neles, em nome da igreja, porque eles dobram todo dia o vosso paraquedas. Vai lá, dá um abraço gostoso aí. Registra isso aí no teu celular. Os irmãos estão no culto online. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Olha aí, ó. É a gratidão. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui dar um abraço. Essa família está dobrando o teu paraquedas todos os dias, orando, jejuando, preocupando com você, pagando um preço em oração, jejum, desejando você crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus pelos nossos pastores. Pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Olha aí, ó. Aleluia, é a gratidão, é o louvor. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Como é bom quando a gente reconhece aqueles que Deus usa para ser resposta das nossas orações, não é mesmo? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu vou fazer um gesto agora de alguém que todos os dias também dobra o nosso paraquedas e fez tudo por nós. Quando você conhecer quem é, você vai aplaudir bem forte, ó. Quem todos os dias, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e a glória eternamente. Se não for o Senhor por nós, Israel, que eu diga, é o Senhor que tem sido a nossa fortaleza, nosso escudo. Louvados, vamos aplaudir bem forte. Louvado seja o Senhor. O salmista diz, se não fora o Senhor por nós, ninguém de nós estaríamos aqui. Todos os dias Ele tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Podem assentar, irmãos, podem assentar. A gratidão é uma das notas mais importantes na partitura da nossa vida. Sem ela nós ficamos desentoados. E tem pessoas muito desentoadas porque não são gratas. Você conhece pessoas que às vezes parece levantar de manhã e tomar uma jarra de limão sem açúcar e fica azeda o dia inteirinho? Você conhece alguém? Não olha o seu lado, não, olha só aqui para frente, para não ofender seu irmão. Essas pessoas, né, são azedas demais. A pessoa agradecida, ela é doce. Se você deixar de ser agradecida, a Bíblia diz, em tudo dai graças. E a gratidão é o reconhecimento, né, de alguém que recebeu um benefício, às vezes até imerecível, não é mesmo? A gratidão é você realmente voltar por alguém que prestou o coração, emprestou os ouvidos por você, emprestou as mãos e fez algo por você. Então seja sempre agradecido, tá? E faça isso como uma virtude indispensável na sua vida. Sempre lembra que alguém tem dobrado o seu paraquedas. Pois bem, queridos, quero saudar também os irmãos que no culto online simultaneamente estão conosco agora. Que Deus abençoe onde quer que estejam nos assistindo, em nome de Jesus. Um tema rico, poderoso, oportuno para a igreja nesta noite. É esse tema escolhido que eu creio que desceu do coração de Deus para o coração da igreja. Vamos ler juntos, vamos lá? Vivendo relacionamentos cheio do Espírito Santo. Só as mulheres. Só os homens, vivendo relacionamentos cheios do Espírito Santo. Texto áureo, básico. Efésios 5:18, já lido aqui. E eu quero tomá-lo, como outros textos também, para uma revelação de Deus aqui para você nesta noite. Quantos que vieram buscar a palavra de Deus também? Vamos combinar aqui alguma coisa? Por exemplo, primeira voz que você estará ouvindo é minha, mas a palavra é de Deus. Diga comigo, a palavra é de Deus. Segunda coisa, se depender de você, Deus pode falar nessa noite, diga amém.
Terceira coisa, em toda a mensagem, parte dela pode estar a ou as respostas de Deus para você. Então você fica bem atento com aquilo que você estará ouvindo e recebendo nesta noite por parte de Deus. Eu estou lembrando aqui de um querido irmão, na verdade um casal, Manuel e Isabel. Quando eles vieram para a igreja, o Manuel tinha um problema de vício, ele era alcoólatra, bebia, e era um trabalhador, um homem que trabalhava na borracharia, mas ele, quando se embriagava, ele se transtornava. E eu lembro do episódio, quando ele chegou embriagado em casa, e a esposa foi receber. Quando ela abriu a porta, ele entrou com o carro e não quebrou as pernas dela, porque ela caiu para o lado de dentro. Um homem que ele se transtornava. Vieram para a igreja, e brigas, separações, ao ponto que ela disse assim: olha, eu não suporto mais, o nosso relacionamento não é bom, é complicado. E ele chorava que ele queria se libertar da bebida, e os amigos chamando, aquela coisa toda. E eu disse para ele: Manuel, você precisa do Espírito Santo. Diga comigo, você precisa do Espírito Santo. E nós começamos a orar para Deus transformar aquele homem. Queridos, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, o leão se transformou no cordeiro. Deus mudou a vida daquele homem, ele ficou doce. Diga comigo, doce. Fala de novo assim, doce. Doce, igual essa pessoa que está do seu lado aí, que é doce. Ele ficou bom, ele ficou calmo, ele ficou manso, transformou num cordeiro de Deus, porque o Espírito Santo transforma relacionamentos. O Espírito Santo faz... Acho interessante quando Jesus fala assim: qual de vocês é o pai, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra, se pedir um peixe, vai dar uma cobra, se pedir um ovo, vai dar escorpião? Aí Jesus fala: se vocês são homens maus, sabem dar o bem para o vosso filho, muito mais o Pai Celestial, Ele vos dará o Espírito Santo. Parece ser um pouco discrepante ali, parece que não há harmonia no discurso de Jesus. Ele está falando de pão, ele está falando de peixe, de ovo, e agora ele fala o Espírito Santo. Dá a entender que no discurso dele é assim, ó, não se preocupe, porque eu vou dar para vocês o alimento. Mas ele põe uma vírgula ali e fala assim: olha, o pão, o peixe, o ovo, mas o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo. Já não chamou a tua atenção por que ele quis dizer o Espírito Santo no lugar das coisas triviais, normais, naturais? Jesus queria dizer o que sobre isso? Por que deu a importância ao Espírito Santo? Certamente ele está dizendo assim: se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão ter o pão. Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão ter o peixe. Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão ter o ovo. Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão ter paz. Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês serão supridos em todas as vossas necessidades. Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês realmente serão supridos. Aparece Paulo nesse texto bíblico falando sobre o fruto do bem, da luz e as obras das trevas. O contexto desse Efésios aqui é um contexto de exortação, que ele fala: nós sermos sensatos, sermos prudentes, filho da luz. Mas quando ele vai chegando aqui no versículo 18, ele fala sobre o conhecimento de Deus. E eu acho interessante quando ele fala sobre esse conhecimento de Deus, que nós, para conhecermos a Deus, depois ele fala que nós precisamos do Espírito Santo. Ele diz assim: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Ele fala: procurem conhecer a vontade do Senhor. Se eu perguntar aqui quem não quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, dispensa, porque todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu quero conhecer. Quem quer realmente conhecer a vontade de Deus na sua vida? Todos nós. Aí ele, para resumir todo o discurso dele, escrevendo essa igreja de Éfeso, que ela estava na segunda maior cidade do Império Romano, ela só perdia para a capital de Roma. Éfeso era uma cidade pujante, enorme, enfim, próspera, e a igreja estava ali, embora a igreja boa, e depois estava também já indo por outro caminho, fora Deus. Mas ele quis resumir tudo, dizendo assim: olha, vocês façam o seguinte, vocês não embriagam com vinho não, tá? O vinho tem contenda, vai dar confusão em vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? Para resolver tudo que eu estou dizendo para vocês, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo.
Por que tanta importância do Espírito Santo? Deixa eu contar aqui mais um testemunho. E o testemunho sempre joga a luz às verdades, né? O que Deus pode fazer. E se tratando de relacionamento, nós vamos falar hoje bastante aqui do Espírito Santo, que é uma das coisas mais gostosas que nós podemos falar do Evangelho, que é porque ele habita em nós, amém? Ele habita em nós. Tem um menino que chegou na igreja, o nome dele é Aguinaldo. Era um menino também avesso, indomável, difícil de relacionamento com os pais, não parava a escola, era expulso da escola, várias escolas que ele passou foi expulso, e ele veio para a igreja. Os problemas continuaram, nos relacionamentos com adolescentes, com jovens, e Aguinaldo era um menino tempestivo, difícil mesmo, disciplinado na igreja, e quando ele chegava num grupo para ensaio ou numa escola bíblica, podia ter certeza que Aguinaldo ia aprontar alguma coisa. E nós estávamos para sair para um encontro de avivamento. E eu confesso para vocês que eu não queria que o Aguinaldo fosse para aquele encontro. Porque nós íamos de ônibus, pastor Clodoaldo. Eu pensei, se o Clodoaldo for no ônibus, aliás, se o Aguinaldo for no ônibus, vai dar problema para nós. Pois justamente no último dia que nós estávamos inscrevendo os irmãos, o Aguinaldo chega e fala assim: eu quero ir no encontro de avivamento. Eu falei: Aguinaldo, você não pode. Ah, mas por quê, pastor? Você cria confusão, é confusão na tua casa, é confusão na igreja, é confusão nos grupos. Dentro do ônibus aqui, o povo vai para buscar o Espírito Santo, ser renovado, você vai dar problema. E ele, pastor, mas deixa eu ir, não, você vai dar problema, vai ser escandaloso, você é um menino difícil de dominar você, complicado. E ele falou: por favor, me dê essa oportunidade, eu prometo que eu vou me comportar. Ele tinha uns 15, 16 anos, mas um menino muito difícil. Eu penso que muitas vezes o diabo se apoderava daquele menino para trazer angústia, tristeza na família, atrapalhar o relacionamento com os irmãos dele, na igreja. Pensa no menino difícil. E colocamos 2 diáconos. Falei: o primeiro episódio que acontecer, nós vamos colocar você num ônibus e vamos mandar você de volta. Primeiro episódio, não vai ter chance não, porque a gente já te conhece, nós estamos aqui com muita piedade de você, mas você é um menino muito complicado, você pode atrapalhar a bênção dos outros. Não, pastor, eu prometo. E nós pegamos 2 diáconos, falamos: vocês policia ele, que esse menino é muito difícil de lidar com ele. Quando o ônibus parou no local do encontro, eu falei para os diáconos: leva ele para a sala de oração. Leva ele para a sala de oração. E os diáconos pegou o Aguinaldo e levou para a sala de oração. Tinha uma sala de oração lá. Irmãos, passado pouco tempo, aqueles diáconos vieram chorando. E disse: pastor, aconteceu algo lá nessa sala de oração. Eu falei: misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Na sala de oração ela aprontou? Não, pastor. O Espírito Santo pegou ele. O Aguinaldo foi batizado, está falando em línguas, está chorando na presença dele. Aleluia! Eu dei glória a Deus. Falei: Senhor, que excesso de misericórdia é esse? O menino tão atrapalhado, mas a tua bondade é tão grande. Batizou o menino com o Espírito Santo, e ele sai de lá em lágrimas, falando em línguas, me abraça. Irmãos, nunca mais o Aguinaldo foi o mesmo. Se fosse o teu filho, o teu parente, o que você faria agora? Você estaria aplaudindo a Jesus, sim ou não? Aplaude o Cordeiro de Deus aí. Aleluia! A transformação de Deus na vida daquele menino foi muito linda. Agora vamos trazer para perto de nós aqui. Poucos dias estava pregando em Mateus 24, lá no versículo 12, quando fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. É óbvio que nós nunca vivemos um tempo em que estamos vivendo agora, de multiplicar a iniquidade, a permanência e a aceitação do pecado, a institucionalização do pecado. E Jesus disse que quando isso viesse a acontecer, o amor de muitos ia arrefecer, ia esfriar. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Ali não é o amor de Deus por mim, é o amor de Deus em mim. Esse amor que iria se esfriar, não é o amor de Deus por mim, é o amor de Deus em mim. Por quê, pastor? Vou te explicar. Em Romanos capítulo 5, lá no versículo 5, diz assim: que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que vos foi outorgado.
Não há nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais, e nada que você possa fazer que Deus vai te amar menos. Deus não nos avalia pelo que produzimos. Ele simplesmente é amor e Ele nos ama. Você entendeu? Não é por aquilo que você produz, que você faz de mais ou de menos. É certo que Ele abomina nosso pecado, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas o amor dele por nós é o mesmo. Agora o amor dele em nós, que é o amor ágape, que sustenta o amor eros, o amor filhos, o amor estorge, que é o amor pelo casal, pela família, é o estorge, que é a família, o filhos, que é amigo. E esse amor que você tem com a sua família, esse amor que você tem com o seu cônjuge, enfim, com os teus amigos, ele só tem sustentação se estiver fundamentado no amor de Deus no seu coração. Tira o amor de Deus do seu coração, o seu relacionamento passa a ser tóxico, ácido, venenoso, peçonhento. É mais um relacionamento de interesse. Eu estou trabalhando a Bíblia com você, olha aqui para mim. Mas tem um filósofo chamado Bauman, não gosto muito dele, mas ele fala sobre os relacionamentos líquidos, a sociedade líquida. Muitos de vocês devem ter lido os livros dele. E nessa visão de relacionamento líquido, é aquela sociedade que o importante é o que dá certo e não o certo. Quer dizer, está dando certo fazendo. E esses relacionamentos são relacionamentos de interesse. Eu se aproximo de você porque você me é útil. Mas o dia que você deixar de ser útil, eu troco você como se troca qualquer produto da praça. E esse amor, voltando ao texto bíblico, quando ele arrefece, quando ele esfria, Jesus está dizendo o quê? Quando há uma aceitação, quando a pessoa se acostuma com o pecado, quando a tua comunhão com o teu pecado é maior do que com Deus, as coisas passam a ser tão normais que daqui a pouco você vai ter dificuldade no seu relacionamento com a igreja, com os teus líderes, com a sua família, com o seu patrão, com os seus superiores e com as pessoas. E o teu relacionamento passa a ser mais interesseiro. Olha aqui para mim, presta atenção. Até mesmo a motivação ou as motivações que vão te trazer à igreja não são motivações santas de um adorador que adorará a Deus em espírito e verdade, uma adoração divorciada das circunstâncias. É uma adoração interesseira. Quer dizer, eu vou à igreja porque eu preciso de uma cura, eu vou à igreja porque eu preciso de um trabalho, eu vou à igreja porque eu preciso de uma libertação disso, daquilo outro. Quer dizer, é quase uma permuta, uma barganha, como se Deus também se servisse de um suborno. Quer dizer, para eu adquirir a tua adoração, eu tenho que te abençoar, então você vem à igreja. E a nossa motivação, a nossa fé parece ser mais interesseira, aquela fé debalde, quer dizer, em vão, do que propriamente aquela adoração que você vai dizer: Senhor, não importa o que está acontecendo aqui, eu sei que o meu Redentor vive. Aquela adoração, a mais pura, a mais cristalina no relacionamento com Deus, é aquela que você adora apesar de, é aquela que você ama apesar de. Agora, sem esse amor de Deus na nossa vida, até o nosso relacionamento com Deus passa a ser fútil. O dia que Deus deixar de me abençoar, eu viro gás, eu vazo. Eu vou para outro, é linguagem nossa do Paraná, viu? Eu viro gás, eu vazo. Tá? Eu vou para outra igreja, vou procurar outro lugar, eu vou, enfim, porque eu estou atrás do quê? Aonde acontece milagre, aonde acontece alguma coisa, tem que ter uma revelação, uma visão, uma profecia, eu tenho que receber uma casa, um carro, algum bem, porque o meu relacionamento, o meu amor se arrefeceu, se esfriou. Então eu preciso fazer uma barganha, uma troca. Entendeu? Eu troco meu cônjuge, eu troco meus amigos, eu troco a minha igreja, eu troco até minha adoração sincera, verdadeira, porque eu agora sou mais egocêntrico, eu quero as coisas mais para mim. Eu não quero saber em desenvolver uma intimidade com Deus, ter os olhos na eternidade. Eu não quero olhar o além dessa vida, ir para o céu. Por quê? Porque agora esse amor se esfriou em mim. Agora, pastor, é sobre o Espírito Santo. Por que o senhor está falando do amor? Porque justamente é o texto que nós citamos aqui em Romanos 5,5. Ele fala assim: o amor de Deus é derramado no vosso coração através do Espírito Santo. A Bíblia é um caso de amor. É porque Deus amou o mundo. Quem não conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, que Deus é amor.
É um caso de amor, e de todos os dons, é o amor. Quando você pega o fruto do Espírito, em Gálatas 5, o fruto do Espírito é 2 pontos, amor, depois dá as outras partes do fruto, é do amor. E como desenvolver relacionamento sem amor? Eu vou abrir um parênteses aqui na minha mensagem. Quem é casado aqui, levante a mão. É muito fácil você saber se você ama o seu cônjuge ou não. E você que pretende casar, presta atenção, vou falar aqui em menos de um minuto. Se você relaciona com o seu cônjuge, ou pensa casar com uma pessoa, para que essa pessoa satisfaz os teus caprichos, os teus gostos, os teus desejos, isso não é amor, isso é paixão. A paixão é egoísta, você só quer receber e não quer dar. Você tolhe a individualidade do seu cônjuge, ele vai viver em teu favor, não vai viver os sonhos dele, o desejo dele, que é tudo do teu jeito, entendeu? Isso é paixão, a paixão egoísta só quer receber. O amor é o contrário, o amor é doação. O próprio Deus dá o exemplo, porque Deus amou de tal maneira que Ele deu Jesus por nós. Resumo, quando você pensa no seu cônjuge, ou no seu noivo, ou sua noiva, e elabora aquele pensamento, tudo que eu puder fazer para vê-lo, ou para vê-la feliz eu farei, você está se doando. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Fecha aí e volta aqui comigo. O que mais nós precisamos hoje na igreja? É desse amor, tá? A igreja sem o Espírito Santo que derrama o amor é como um céu sem estrela, é como um mar sem peixe, é simplesmente uma entidade religiosa, com um CGC, enfim, tudo tem na técnica, as coisas funcionam, mas sem o Espírito Santo não há vida. Nós podemos ter o mais eloquente em todo o sermão, podemos ter coral ensaiado na mais alta técnica musical, podemos ter músicos aqui muito experientes em cantar, em querer adorar a Deus, mas sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja é morta, ela não tem vida. É um pregador sem o Espírito Santo, um líder sem o Espírito Santo, qualquer família sem o Espírito Santo, você não tem vida em si. Então por isso que Jesus disse, vocês precisam do Espírito Santo, Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Agora venha comigo aqui, quem ama a palavra diga amém. Amém. Olha aqui para mim, em João 14, versículo 16, Jesus disse assim, eu vou, mas eu rogaria ao Pai para que envie outro, o Consolador, para que esteja convosco para sempre. Versículo 17, ele fala assim, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Habita em vós e estará em vós. Diga assim, o Espírito Santo habita em mim. Aí 1 Coríntios 3,16 fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Diga de novo, o Espírito Santo habita em mim. Agora em João capítulo 14, versículo 23, diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos nele e faremos nele morada. Diga, eu amo a palavra. Aí Jesus fala assim, meu Pai o amará, e nós viremos nele e faremos nele morada. Fala assim, eu sou a morada do Espírito Santo. Aí em João capítulo 7, versículo 38 e 39, Jesus falou assim, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele falava a respeito do Espírito Santo que viria sobre eles. Bate a mão no peito e diga assim, tem um rio aqui em mim. Diga, tem um rio aqui em mim. Diga, há um rio aqui em mim. É o rio do Espírito Santo que flui sobre as nossas vidas. Aleluia. Olhe para mim, mulher, olha para mim, homem. É impossível não perceber um homem, uma mulher, um moço, uma moça que não tem o Espírito Santo. Olhe para mim. Se você chegasse atrasado aqui nesse culto, e o pastor Cláudio disse, irmão, você chegou atrasado já uns 20, 30 minutos, e você falasse assim, ô pastor Cláudio, eu estava vindo ali, na rodovia, e eu tive um encontro frontal, diga comigo, encontro frontal, com a carreta de 30 toneladas, 30 mil quilos. O pastor Cláudio ia olhar, aquele jeitão dele, ele faz assim, né? Ele ia olhar, como é que é, irmão? Não, tive um encontro frontal com a carreta de 30 mil quilos. Primeira coisa o pastor Cláudio ia fazer, ele ia olhar você de cima embaixo, de baixo em cima, para ver se tinha algum sinal. Diga comigo, algum sinal. Diga assim, algum vestígio. Ele ia elaborar o seguinte pensamento,
como que esse irmão disse que teve um tamanho encontro, diga comigo, um tamanho encontro, e não tem nenhum sinal? Olhe para mim, olhe para mim. Como você vai dizer que teve um tamanho encontro e não tem nenhum sinal dele? Levante a sua mão. Ele está caminhando aqui em nosso meio nesta noite. Olha aqui para mim, homem. Olha aqui, mulher. Quando nós temos Deus na nossa vida, por onde nós passamos, nós deixamos marca dos céus. E as pessoas, ao se aproximarem de nós, no mínimo, elas têm que sair melhores. No mínimo. É impossível não gostar de ver ao lado de alguém onde o Espírito Santo está presente. É impossível. Olhe para mim, preste atenção. E quando você tem o Espírito Santo, até o mundo espiritual nos identifica. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Na verdade, 2, mas bem rapidinho. O pastor José Pires foi um dos nossos pastores, até hoje eu disse, ele viveu muito tempo, ficou 25 anos sendo um pastor, me ajudando lá em Maringá. Eu estou 30 anos, pastor, vai para 31 anos agora, na primeira igreja, em janeiro vai para 31 anos que estamos pastoreando lá, né? Os irmãos nos suportando, a gente suportando o outro em amor, né? O pastor José Pires ficou 25 anos conosco. Ele estava numa das nossas congregações e manifestou o demônio na vida de uma mulher lá. E era um demônio violento, que a mulher metia a mão no corpo, se despia e saía andando pela rua correndo, o esposo e o filho atrás com coberta para envolvê-la, é uma coisa horrorosa. E levaram a nossa congregação e esse demônio manifestou dentro da congregação e ela ficava com uma serpente no chão. E aí ligaram para mim, pastor, vai ajudar o pastor José Pires, já era um ancião, já de idade, ele morreu com 80, ia fazer 81 anos. E eu estava na sede, e eu peguei meu carro e falei, vou lá para a congregação, eu já ouvi falar da fama dessa mulher aí, a coisa é um demônio violento, eu vou lá. Quando eu estava indo, eu fiquei sabendo depois, porque ele me falou, os irmãos também. Olha como é que o mundo espiritual nos identifica. Sem que aquele demônio, aliás, sem que aquela mulher ouvisse alguém dizer, chama o pastor Jair, mas o demônio ouviu, falou na boca daquela mulher, lá está vindo aquele homem que eu odeio. Olha só, ninguém tinha falado para aquela mulher ali, o demônio na vida dela falou, lá está vindo aquele homem que eu odeio. Quando eu cheguei à porta da congregação, estava escuro como está escuro hoje aqui. Eu parei o carro e eu estava com uma balinha, aquela balinha branca chamada tic-tac, que todo mundo conhece. O tic-tac está na boca. E eu peguei aquela balinha e joguei fora. Joguei a balinha, tudo escuro, ninguém me viu. Aliás, ninguém me viu, viu. Espera para você ver. Quando eu entro naquela congregação, o demônio lá naquele quarto, fechado, com 5, 6 irmãos ali, pelos olhos daquela mulher, esbugalhou, olhou para mim e falou bem assim, eu quero aquela balinha que você jogou lá fora. Você entendeu o recado? Quer dizer, eu estou te seguindo, conheço os teus passos. Aí o pastor Pires falou assim, pastor, ninguém falou para ela que estávamos te chamando. Pois o demônio manifestou aqui, ele disse, lá vem aquele homem que eu odeio. Quando você tem Deus na vida, os demônios identificam que alguma coisa diferente está em você. Juntos ali pela bondade e misericórdia de Deus, porque sem o Espírito Santo também você não tem autoridade nenhuma, expulsamos aquele demônio, aquela mulher foi liberta, se batizou e está servindo a Jesus. Vamos aplaudir ao Cordeiro de Deus? Pode aplaudir ao Senhor. Mudou o relacionamento da família, tornou-se uma pessoa querida. Nós estávamos construindo uma das nossas igrejas. Aí uma pessoa chegou, era plena luz do sol, falou, orem por mim, nós fomos orar, o demônio manifestou.
Tem muitos demônios por aqui também, pastor? Manifesta nos cultos aqui? Eu não sei onde que ele não está, né? O mundo jaz do maligno, né? Tem os lugares que manifestam, outros não. Agora ele está manifestando menos da maneira que manifestava. Olha aqui para mim que eu vou abrir um parênteses. Tem irmãos que falam assim, por que agora não manifesta tanto demônio na igreja? Irmão, não é que o demônio deixou de manifestar. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar seus ardis. Ele está manifestando um sistema. Ele manifesta lá na escola, falando para o teu filho que ele não é homem, que ela não é mulher. Ele manifesta através dos sistemas hoje, que eu não preciso abrir aqui, que você está entendendo. Quem está entendendo faz assim. Quem está entendendo? Nos sistemas, porque aí se torna mais eficaz. Porque se ele manifesta aqui dentro, você ora, expulsa, ele vai embora. E lá fora, até você detectar, ele faz um arraso nos nossos filhos, nossas crianças, nas famílias. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fecha isso aí, tá? Esse homem veio, nós fomos orar por ele. O demônio manifestou nele. E a construção ali sendo levantada, estava eu, outro irmão, 3 irmãos, eu com outro aqui e outro do lado de lá. E a pessoa começou a falar assim, aquela coisa toda. Um dado momento eu falei assim, escuta, levanta a cabeça e olha para nós. Ele, não vou olhar não. Eu disse, mas por que você não quer olhar? Porque na vida de vocês tem alguém que eu não suporto. Você entendeu? Como que o mundo espiritual identifica? Diga assim, ele habita em mim. Diga, ele habita em mim. Ó, do seu interior fluirão rios de água viva, versículo 38. O 39 fala assim, e isto ele falara a respeito do Espírito Santo que haveria de vir sobre eles. Olha só, presta atenção. Lá em Atos 2, quando você lê o Espírito Santo ali, acha bonito aquele Pentecoste, fala assim, ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga assim, no mesmo lugar. Imagine como nós estamos aqui. Ele está aqui, sim ou não? Diga glória a Deus. Aí diga assim, o texto fala assim, de repente, diga comigo, de repente. Hoje quando eu estava lendo e relendo esse texto, eu disse, Deus, faz um de repente na igreja. É um bom sermão para ser pregado, pastor, com o tema de repente. Hoje está faltando os de repentes. Diga de novo comigo, de repente. Só as mulheres. Os homens. Quantos gostariam que tivesse um de repente na sua família, um de repente na igreja, um de repente na sua vida? De repente ouviu descendo do céu. Diga comigo, descendo do céu. Meu Deus, parece ouvir Isaías 64, a última oração de Isaías, quando ele viu o povo no caos. Ele põe o coração na boca e diz assim, eu quisera que o céu se rasgasse, e o Senhor descesse, os montes iam se derreter, como a água ia ferver, os teus inimigos o veriam e temeriam a ti. Eu confesso como pastor que eu estou orando e falando, Senhor, rasga o céu e desça sobre a igreja nesses últimos dias. Rasga o céu e desça e começa na minha vida. Bate no peito e diga assim, começa na minha vida, Senhor. Diga, começa na minha vida. Levante as tuas mãos, fala, venha Deus. Diga, venha Deus. Rasga o céu e desça. Desça o teu Espírito sobre a minha vida. De repente ouviu um som como de um vento impetuoso. Eu imagino. Daqui a pouco foram vistas línguas no plural, línguas de fogo. Imagina aquela fogueira, aquelas línguas. Só que na fogueira a língua sobe, mas lá estava descendo línguas de fogo. E a Bíblia diz que pousava cada uma sobre cada cabeça. E todos foram cheios do Espírito Santo. Levante a mão, adore o Cordeiro. E Deus está dizendo, aqueles que abrirem eu vou encher. Eu vou encher.
que você vai sair daqui transbordando lá, Machovanubi Alamas. O Senhor vai te visitar aqui, vai visitar na tua casa, vai te dar sonhos proféticos. Tem pessoas aqui que vai dormir falando línguas, glorificando a Deus, sendo visitado pelo Espírito. E cada um começou a falar em outras línguas. As nações que estavam ali representadas, judeus de todas as nações que estavam ali, começaram a perguntar e fizeram uma pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Olha outro tema. O que é que está acontecendo aqui? Quando é que as pessoas vão perguntar para nós o que é que está acontecendo aqui? Quando é que as pessoas vão perguntar: o que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo na tua vida? O que está acontecendo no teu trabalho? O que está acontecendo no teu ministério? E aí levanta Pedro dizendo assim: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amados, como fruto daquele avivamento todo, caminhemos um pouquinho para Atos capítulo 6. Quando os discípulos estavam reunidos, havia um probleminha da distribuição dos alimentos, das viúvas, os eremitas e tal. Os apóstolos então orienta para que sejam escolhidos os 7 diáconos. Quais eram as 3 qualidades que os diáconos deveriam ter? Vamos ver quem lembra aí, vamos lá. Tinha que ser cheio de sabedoria, de boa reputação sabedoria, boa reputação e... Irmãos, se para ser um diácono tinha que ser cheio do Espírito Santo, o que dizer de um pastor? O que dizer de você que está aqui? Tem gente que não, pastor, mas se acontece, pastor, eu não tenho muita oportunidade na igreja, eu não me consagro em nada. Irmão, não é que você não tem oportunidade de me consagrar, é que você não tem nada a oferecer, ninguém quer te ouvir. Você está aqui? Você entendeu? Quem entendeu foi assim, não é que não te dão oportunidade, é que você não tem nada a oferecer e ninguém quer te ouvir. Como é que vai ouvir uma pessoa vazia, que não tem nada? Aqueles diáconos saíram dali. Você pega Estevão no capítulo 7, quem ama a palavra, diga amém. O Estevão, ele faz um resumo da Bíblia. Você quer ver um resumo da Bíblia toda? Pega o capítulo 7 de Atos. Ele começa lá, Abraão, Isaac, Jacó, vem até Jesus. Um diácono conhecia a palavra, mas conhecia a palavra mesmo, irmãos. Tem gente que quer ter cargo na igreja, função na igreja, não sabe nem o nome dos 12 apóstolos. Fala, qual é o nome dos 12 apóstolos? São Jerônimo, Santo Antônio. E quer ser obreiro na igreja. O diácono Estevão, ele citou a Bíblia toda. Aí você vai para o capítulo 8, aparece outro diácono cheio do Espírito Santo, Filipe. Meu Deus do céu. Ele chega em Samaria, que era a cidade que havia rejeitado Jesus. Um rebuliço, o povo ouve a palavra, milagre por lá. O capítulo 8, versículo 8 fala assim: e houve grande alegria na cidade. O homem cheio do Espírito Santo traz alegria. Samaria ficou apaixonada por Filipe. Falei para o irmão que está do seu lado, igualzinho você, irmão, eu tenho alegria quando eu te vejo. Fala para ele: você só me traz alegria. Aquela alegria. E ele começa a pregar e ganhar uma multidão. Foi necessário que mandasse Pedro e João. O João que não queria que os samaritanos vivessem, o João que havia rogado para Deus mandar fogo no céu. Agora João, vai lá que você vê o que aconteceu com os samaritanos lá, o povo da Samaria. Vai lá em Samaria para você ver o que aconteceu lá. Foi lá o diácono cheio do Espírito Santo, trouxe um rebuliço, curas, milagres e tantas coisas lindas. A cidade toda está em alegria. Vai lá e vai João pôr na mão, e o povo recebendo o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. De repente, uma igrejona nasce em Samaria. Um rebuliço de Deus. Aparece um anjo do Senhor para este homem cheio do Espírito Santo.
e fala assim: deixa tudo, pega o caminho de Gaza, deserto da Judeia, e vai correr atrás de uma carroça. Olhe para mim que isso aqui está vindo para alguém. Deus pode tirar do teu lugar você do conforto. Deus pode te tirar do lugar de conforto, as coisas fluindo, e te levar para o deserto, mesmo quando as coisas estão fluindo. Mas quando você tem o Espírito Santo, não é aquele lugar que vai te sustentar, é o Espírito que está sobre a sua vida. Quando você tem o Espírito Santo, até o deserto Deus vai fazer milagre. Eu imagino Filipe que lutou para formar aquela igrejona, e de repente um anjo aparece para ele: desce agora para a banda lá do sul, vai agora para o caminho de Gaza. E ele deixa a igrejona toda e vai correr atrás de uma carroça, ou a carruagem do etíope lá. E eu imagino ele aquele trotão. Ele podia olhar: oh Deus, eu quero ir, eu fundei uma igrejona aqui tão boa, quer dizer, eu estou com um ministério aqui na igreja, eu sou músico, eu sou diretor das mulheres, ou dos diáconos, ou faço isso, aquilo, outro. E Deus pode tirar você daí e colocar você lá embaixo, para ver que a glória dele não é tua, e você não pode reclamar. Quando é o Espírito Santo, a Bíblia diz que é igual o vento, vai de um lado para o outro, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E como é que você lida com isso? Porque a glória é dele. Olha aqui para mim, o reino de Deus tem uma estrela e ela basta, o nome dela é Jesus. Vamos aplaudi-lo? Aplaudir. O Filipe poderia até se estragar lá em Samaria. Ele podia falar para os outros irmãos: olha, o negócio aqui está bom demais, na linguagem de hoje está bombando aqui, o ministério está crescendo. Não, Filipe, vem cá, tá? Vai lá. E quando ele começa a andar no deserto, aí já não é um anjo, aí aparece, aí vem um espírito. A Bíblia fala assim: o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele já era usado pelo Espírito Santo. E aí ele vê aquela carruagem, o Espírito Santo fala assim: aparelha dessa carruagem, ele chega perto dela. E eu imagino ele, e aquele carro, mas ele estava cheio do Espírito. Diga comigo, ele estava cheio do Espírito. Diga, ele estava cheio do Espírito. Ei meu irmão, ei minha irmã, se você está no deserto, o Espírito de Deus está sobre você, se alegra, porque você verá milagre no deserto da sua vida. Não reclame, não murmure. Quem é guiado pelo Espírito Santo, quer esteja na Samaria, quer esteja no deserto, a alegria de Deus está na vida dele. E lá no deserto, Deus tem uma missão para você. Pastor, mas por que Deus não explica? Sabe por que Deus não explica? Porque você não tem total compreensão para entender as respostas dele. É melhor você ficar com o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Olhe para mim. A fé exige mais obediência do que total compreensão. Você me entendeu? Eu vou repetir. A fé exige mais obediência do que total compreensão. Não é que a fé é cega. Olhe para mim. Se você conhece com quem você anda, não se preocupe para onde ele vai te levar. Você está aqui? Quem veio buscar a palavra? Eu disse que a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Quem está recebendo faz assim. Olhe de novo, ó. Se você conhece com quem você anda, não se preocupa, não vai te levar. Nem se for no deserto. Eu vou entrar no outro campo aqui. Ô pastor, esqueci de perguntar quanto tempo que eu tenho. Quem pode me ouvir mais um pouco aí? Na pedagogia de Deus, Ele às vezes nos envia para o ambiente do deserto, para criar alguma coisa em nós. Porque se Deus nos poupar do sofrimento, estará nos poupando do crescimento. Presta atenção, eu estou entregando profecia. Você vai sair do culto, que é igual ventilador de parede. O que o pastor pregou? Não sei, não vi nada. Presta atenção. Eu disse: se Deus nos poupar de todo o sofrimento, estará nos poupando do crescimento. Não é frase e efeito, não. Eu estou pensando na Bíblia quando estou citando. Por exemplo, o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12? Para que eu não me ensoberbecesse das revelações que o Senhor me deu, foi posto um espinho na carne. Quer dizer, Deus colocou aquele espinho na carne para ele não se orgulhar.
Você entendeu? Vamos um pouquinho mais? Por que quando José no Egito, quiser dizer do Egito, mas vou dizer no Egito, que ele estava no Egito, depois se transformou governador do Egito. Por que quando ele teve aquele sonho, aliás, revelou aquele sonho daquele padeiro e do copeiro, para o padeiro ele falou assim: daqui 3 dias você morre. Para o copeiro ele falou: daqui 3 dias você será restituído, mas lembra-te de mim quando você for livre. Dentro de 3 dias aquela profecia aconteceu ou não? Aliás, retoma um pouquinho aqui comigo. A Bíblia diz que Deus era com ele na prisão, sim ou não? No deserto Deus não deixa você, ele está lá. Aí ele entrega aquela revelação dentro do deserto. Sabe quando você tem uma dor tão grande, você tem que pôr a dor no bolso para cuidar da dor do outro? Isso aqui está vindo para alguém, gente. Eu não estou com aquele sermãozinho aqui, 3 pulinhos, 3 gritinhos, para ficar tão fechado que nem o Espírito Santo tem liberdade. Eu estou deixando Deus falar aqui. Eu só quero que você preste atenção. Dentro de 3 dias aconteceu aquela profecia dele, sim ou não? A pergunta é: quando o copeiro foi solto, ele lembrou de José? Parece que Deus colocou amnésia na cabeça daquele copeiro. Ele não lembrou de José. Quanto tempo depois ele foi lembrar de José? Quem lembra? 2 anos depois. Quem esqueceria de um milagre, de uma profecia 3 dias antes, que se cumpriu, que lhe custaria a vida? Jamais você esquecer. E José falou: lembra de mim, que 3 dias depois aconteceu e o camarada não lembrou. Eu vou responder fazendo uma pergunta: estaria José preparado para perdoar seus irmãos, assumir o governo do Egito, se tudo acontecesse naqueles 3 dias? Quem está entendendo a mensagem do pastor Jair? Ei! Se ainda não aconteceu, não está dizendo que não vai acontecer. Vale você lembrar de Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todo propósito. Olhe para mim. Existem momentos que foram feitos só para serem momentos. A qualquer momento Deus vai fazer isso aqui na tua vida, vai virar a página. A qualquer momento vai acontecer. Se Deus der o que você quer, estando você despreparado, vai ser um prejuízo para o reino dele. Ai, meu Pai. Diga uma coisa para mim. Qual o nome que você dá? Quem está buscando milagre aí? Deixa eu ver. Quem está buscando milagre de Deus aí na sua vida, na sua casa? Algum renovo do Senhor aí? Quem faz tempo está buscando e ainda não? Faz assim com sua mão. Não tem vergonha não. Tá, ok. Deixa eu me servir de um texto bíblico para fundamentar tudo isso aqui. Você está caminhando só na Bíblia comigo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo fala assim: se o herdeiro for menino, ele nada é diferente do servo, do escravo, porque ele é menino, mesmo sendo herdeiro. Aí Paulo diz assim: até o tempo determinado pelo pai. E ele sendo menino, ele precisa de tutores e curadores. Diga comigo: tutores e curadores. Quem ama a palavra, diga amém. Hoje tem muitos púlpitos sem mensagem e gerações desinteressadas em ouvir palavra. Eu creio que o que sustentou essa igreja há 46 anos é porque aqui tem mensagem de Deus. Aqui tem palavra do céu. Diga glória a Deus. Diga: eu amo a Deus, eu amo a minha família, amo a minha igreja e amo o meu pastor. Eu conheço o pastor de vocês. A Bíblia diz: seja o outro que te louve e não você mesmo. Eu posso falar dele. Na nossa linguagem no Paraná fala assim: ele tem café no bule. Tem conteúdo, tem essência, não é raso. E vocês são prova disso. Vocês concordam comigo? Diga amém. Amém. Retoma o texto aqui comigo. Eu vou parafrasear, não subestimando sua capacidade de compreensão. Paulo está falando assim: eu e você
sendo herdeiro, e realmente nós somos herdeiros, porque Paulo diz que nós somos cordeiro de Deus e herdeiro de Cristo. Herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo. E lembrei também de outro texto, 1 Coríntios, se eu abrir minha Bíblia aqui, 1 Coríntios 3, versículo 22 e 23. Seja Paulo, seja Cefa, seja Apolo, seja o presente, seja o porvir, seja a morte, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Diga assim, tudo é nosso. Quer dizer, tem uma herança de Deus para você e para mim. Tudo é vosso. Diga, tem herança para mim. Retoma agora Gálatas 4. Paulo está falando assim, se o herdeiro, mesmo sendo herdeiro, ele é menino, fala comigo, menino. Paulo está dizendo assim, ele não é diferente do escravo. Até o tempo determinado pelo pai. Quer dizer, o pai vai esperar ele crescê-lo. Aí ele coloca dois elementos, fala assim, vai precisar de tutor e curador. Diga de novo comigo, tutor e curador. Deixa eu responder, fazer uma pergunta. Qual o nome que você daria a um pai que pega a chave de um carro zero e coloca na mão de uma criança de 12, 13 anos? Qual que é o nome dele? Não, pode falar alto. Um pai que pega a chave de um carro zero e dá na mão de uma criança de 12 a 13 anos. Qual que é o nome? Fala mais alto. Então olha aqui para mim, ó. Ele não é irresponsável para dar algo grande para quem ainda não cresceu. Não, vem comigo aqui, vem comigo. Você pegar 5 mil reais e dar na mão de uma criança para entrar no shopping. Fala assim, vai ser um estrago, pastor. Como é um estrago Deus te encher do Espírito Santo sem você realmente ter o coração de buscar Ele e adorá-lo e servi-lo. Como é um estrago Deus te dá tantas coisas que você deseja sem que você realmente seja transformado. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você não passar por essa metamorfose do céu, de ser transformado, Gálatas 2:20, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, vai ser um desperdício. Retoma Gálatas de novo comigo. Ele está falando assim, o menino herdeiro, ele precisa de tutor, curador. Tutor é aquele que pega a mão da criança e leva aquela pessoa que é inapta. Vamos trazer na nossa aplicação aqui, ó. Tem gente que tem 5 anos na igreja, 10, 20, 30, mas é aquele bebezão que precisa levar madeira. Pastor, olha para mim, vou lá no meu capaz do Senhor, pastor não vai visitar, por que mudou o culto, por que não tem aquele louvor? É o bebezão. Ele precisa de um tutor o tempo todo. Olha para aquele irmão, ele nunca caminha. Ele não cresce na graça, no conhecimento. Ele fica atualizado, imobilizado, engessado. Ele não move. É o bebê. Então eu preciso de tutor o tempo todo. Ele não tem isso aqui, ó, dá uma olhada para mim. Não tem muito, mas pode falar. Ele não tem músculo emocional e nem espiritual. É o Hebreus capítulo 6. Vós já deveriam ser adultos, mestres, e ainda precisais de leite. Que horrível. Então ele precisa de tutor. Agora diga comigo, curador. Aqui é sério, hein? Aqui é sério. Presta atenção, mulher, presta atenção, homem. Nós estamos falando do Espírito Santo. Você receber tudo que Deus tem para você, você precisa crescer. E Deus pode jogar você num ambiente de maturação. Porque uma criança que não é frustrada na vida adulta volta para o ninho. 3,5 pessoas entenderam. Mas vou pegar aqui a questão do curador. Curador é aquele que cuida dos bens da herança de alguém que não está apto. Olha o mundo espiritual, o que Paulo está dizendo. Que o reino de Deus é tão dinâmico que não para. E não é por causa de você que ele vai parar, porque se você ainda foi criança e você não cresceu, Deus é capaz de tirar aquilo que é teu e dar na mão de outro. O curador está cuidando, tá? Porque o reino dele continua até que você cresça. Aí Deus pega de lá e põe na tua mão. Se eu faltar na igreja, se eu não entregar aquele dízimo, se eu não tiver louvor, se eu não fizer isso, aquilo outro, Deus levanta outro melhor que você, põe na mão do curador, porque o reino dele não depende de você, é você que depende dele.
De repente o que Deus tem para você está na mão de outro. E Deus está olhando para você: meu filho, quando você vai crescer? Para eu te dar. Mas nós não conseguimos, às vezes, dá só mais 5 minutinhos, eu termino. Aí amanhã a gente continua. A gente pega outro texto. Não consegue mensurar a grandeza das coisas de Deus. Viaja comigo aqui na Bíblia. Mateus, aqui, capítulo 15, da mulher cananeia. A mulher cananeia chega até Jesus e ela clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levante a mão e diga: tem misericórdia de mim, Senhor. Diga: tem misericórdia da minha família, Deus. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E Jesus deixa ela ali no vácuo, não fala nada. Os discípulos chegam perto e falam assim: ela não está incomodando, manda embora. Jesus falou assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, eu tenho meu plano, meu projeto piloto para evangelização. Vai começar com o povo judeu, porque João capítulo 1, versículo aqui 9 e 10, veio para os seus, mas se rejeitaram a todos quando receberam a Deus, dependendo, tá? Quer dizer, ele veio primeiro para os judeus, tá? Ele falou: então meu plano piloto aqui primeiro é para os judeus, eu não vou dar aos cães, tá? Então eu vim para esses. A mulher fala assim, aí ele fala assim: não é justo pegar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Fala comigo: cachorrinhos. Tem gente, quando pega esse texto, pastor Cloaldo, fala até bobagem. Jesus não xingou aquela mulher de cachorro, de cadela, não. A palavra é até no diminutivo: cachorrinho. Cachorrinho é um animalzinho de estimação. Quem tem cachorrinho em casa aí? Levante a mão. Não é gostoso? Ele está dentro de casa, no mesmo ambiente, mas ele não é ainda a família, ele pertence à família. Jesus estava de uma maneira carinhosa chamando aquela mulher, falando assim: você está no meio do meu povo, você alimenta do que o meu povo produz, mas você ainda não está no nível ainda de, entendeu? Porque primeiramente tem que ser o meu povo, depois chega a você. Então foi uma maneira carinhosa que Jesus estava chamando aquela mulher. Eu gosto de cachorrinho, gosto de gatinho, tá? Então ele não falou: você é uma cachorra, você está perdido. Não, ele está tratando de uma forma carinhosa, que você está no meio do meu povo, você alimenta o meu povo. E esta mulher, sabiamente, ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos. Ela aceitou a ideia, ela entendeu. Tem gente de fora que entende mais o que Deus tem do que os crentes dentro da igreja. Ela entendeu. E ela deu uma resposta: Senhor, mas até os cachorrinhos. Eu não sei se ela podia ser brasileira, né? Sempre dá um jeitinho, né? Até os cachorrinhos. Eles comem das migalhas que dá e cai da mesa, seu Senhor. Jesus: mulher, grande é a tua fé. Pode ir que a tua filha está liberta. Quando ela saiu dali, a virtude, a unção, a graça do Espírito Santo foi lá e libertou a filha que estava terrivelmente endemoniada. Olha aqui para mim: se de migalhas houve uma grande libertação, o que cai da mesa, a migalha, fez um grande milagre. E o que tem na mesa para os filhos? O que tem na mesa para os filhos, para mim e para você? Ei, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas. Peraí, então Deus tem um banquete, não é um sanduíche com sardinha, é isso? Às vezes Deus tem um banquete, você está comendo sanduíche com sardinha, coisas grandes e firmes que não sabe. O ladrão, como o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. E Paulo, de uma forma veemente, usado pelo Espírito Santo, ele fala assim: faça o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Quer dizer, se estiver o Espírito Santo, vão resolver os problemas de vocês. Se estiver o Espírito Santo vai guiar vocês. Se estiver o Espírito Santo, vocês vão caminhar em santidade. Se você estiver o Espírito Santo, esse templo não será depósito de pecado, será um santuário de Deus. Aí o Espírito Santo é paz, é amor, é bondade. Quer dizer, os relacionamentos são nivelados quando o Espírito Santo está ali. Pastor, mas eu estou com um problema na minha casa. Roga a Deus o Espírito Santo. Pastor, eu estou com um problema na minha casa. Roga o Espírito Santo. Pastor, meu filho, roga o Espírito Santo sobre ele. Pede para o Espírito Santo pegar ele. Pastor, é o meu patrão. Fala, Espírito Santo, pega meu patrão. Pastor, o Espírito, no que nós precisamos, a igreja precisa nesses. Olha aqui para mim. A igreja do arrebatamento é uma igreja sacudida pelo Espírito Santo.
pode ter interpretação que for, mas naquela parábola das 10 virgens, aquelas prudentes, a Bíblia diz que elas tinham e sobejavam. Não é você andar com aquela espiritualidade com 2 centímetros de profundidade espiritual. É você ser cheio, cheio, cheio. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a palavra do Senhor. É você seguir a Deus, é você ter paixão pelas almas. É você terminar um culto e você ficar com toque, transtorno obsessivo, compulsivo, movimento repetitivo. Qual vai ser o próximo culto? Qual vai ser o próximo culto? Eu quero ir na pessoa para Jesus. Eu quero amar a Deus. Eu preciso orar. Eu preciso da palavra. Eu amo o Senhor. Eu estou esperando no céu. Ei, eu estou esperando em breve. Em breve. O céu se rasgar, nós cruzarmos a cortina dessa vida, pôr os pés no solo da esperança, ver o alto e sublime trono e ouvir as mais lindas palavras que um ser humano jamais ouviu: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança que eu vos tenho preparado. Coloque-se em pé, meu querido irmão, coloque em pé, minha irmã, que Deus está ministrando ao teu coração. Oh, fique em pé, dá uma olhadinha aqui para mim. Quando Filipe estava naquele deserto, Deus usou, ele ganhou aquele homem para Jesus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele correu no deserto atrás da carroça e veio nas asas do Espírito Santo. Agora foi até Cesareia Marítima, meu irmão. Ele era tão cheio do Espírito Santo. Olha aqui para mim, pai e mãe, nós vamos orar agora, ó. Ele era tão cheio do Espírito Santo que, chegando em Cesareia Marítima, lá no capítulo 21 de Atos, ele resolve constituir uma família. Dessa família ele tem 4 filhas virgens. E as 4 filhas faziam o quê? Quem pode me responder? Elas eram o quê? Profetas. Eu imagino aquelas meninas naquele ambiente, o pai o tempo todo só falando em língua, glorificando a Deus e tal. E o Espírito Santo pega aquelas 4 meninas, e é tão lindo. Escute isso aqui que eu estou terminando, ó. Foi tão lindo aquilo que aconteceu, tão lindo, que Paulo, se você ver ele descendo ali, ele vai passar um dia numa cidade, um dia noutra cidade. Quando ele chega, capítulo 21, versículo 8, aqui embaixo da minha Bíblia, fala assim: e chegando na casa de Filipe, evangelista, 127, diácono, agora ele tornou evangelista, ele ganhou preeminência, tá? Você pega lá segundo, deixa eu ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, aqui, versículo 12, o que exerce com excelência o diaconato adquirirá preeminência. Tá? Preeminência quer dizer, ele sobe de cargo. Ele exercia com tanta excelência, tão cheio do Espírito Santo, que agora ele tornou-se evangelista. Aí Paulo, quando chega na casa dele, o versículo seguinte fala assim: e demoramos ali muitos dias. Se nos outros lugares era só um dia, era como Paulo falou: opa, tem um ambiente celestial aqui, essa casa aqui tem o Espírito Santo. Aí vem descendo da Judeia, Ágapo, o profeta Ágapo vem descendo, de repente chega na casa ali de Filipe, já se enche do Espírito Santo, pega o cinto de Paulo, amarra os pés, amarra as mãos e fala assim, diz o Espírito: os judeus em Jerusalém farão com o dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. A igreja: Paulo, então não vai para Jerusalém não. Paulo fala assim: eu estou pronto, não só para sempre morrer pelo nome de Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não nega Cristo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você faz a obra de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não teme o perigo.